Nós temos hoje uma semana, início de uma semana comemorativa especial, pois esse ano esta casa está comemorando 75 anos de trabalho, 75 anos de atividade, 75 anos de participação integrante dentro da sociedade, tentando sempre com o objetivo de produzir o bem. E principalmente levando o conhecimento da doutrina espírita. Porque ela sempre manteve na sua filosofia básica de que é aquele que quer se curar, aquele que quer se equilibrar, tem que ter conceitos, ter conhecimentos, ter condições para se autossustentar. Nós sempre evitamos a bandeira da bengala, aonde estaremos sempre precisando de uma terceira pessoa para podermos viver. Essa doutrina vem nos indicar o caminho de que nós precisamos aprender a nos autossustentar, a nos autoequilibrar, a nos autoconhecer. E é nessa meta que nós tracejamos e trabalhamos junto com Kardec, procurando ser, não sei se somos integralmente, mas procurando ser o mais fiel possível à doutrina espírita, porque ela é a base e a filosofia que vai nos propiciar a nossa libertação espiritual. E é por isso que tanto lutamos, e é por isso que tanto tentamos fazer, levando essa imagem, essa forma de pensar e essa forma de viver. E é com imensa alegria, então, que nós temos vocês conosco hoje, mas não só hoje, dos outros dias todos, das semanas, das atividades, do ano, das participações das mais variadas atividades que essa casa proporciona e produz, integrando-se a esta que nós chamamos família do Centro Espírita Luz e Verdade, aonde aprendemos a sermos irmãos, aonde aprendemos a sermos colaboradores, aonde aprendemos a dar os braços, respeitar a cada um dentro das suas necessidades, como gostamos de ser respeitados. E assim nós podemos observar que a trajetória dessa casa, que começou em 1936, em 8 de setembro de 36, como vocês puderam ver, ali na primeira ata que nós afixamos, no primeiro painel de entrada, né? É uma casa que ela tem uma trajetória muito interessante. Ela nunca teve saltos, nem para cima, nem para baixo. Nunca foi uma casa que fez grandes manifestações, mas também nunca quebrou. E é uma casa que vem produzindo um trabalho contínuo e crescente, através desses 75 anos. E é por isso que nós temos a imensa alegria, a imensa felicidade de termos vocês conosco. E mais que vocês, e mais do que nós, a espiritualidade. Esses companheiros tão fiéis, tão presentes, tão dedicados, que se colocam à disposição muitas vezes das nossas teimosias, muitas vezes das nossas incompreensões, mas permanecem ao nosso lado, porque o trabalho é maior do que isso. É maior do que muitas vezes as nossas intransigências e as nossas dificuldades. E temos que agradecer imensamente a esse pessoal, a essa comunidade, porque não são poucos, são milhares de elementos ligados a essa casa, que fazem parte e que estão conosco aqui,
Alguns videntes, inclusive Manuel Sário, várias vezes relatou, e outros que conhecemos, que participam dessa casa, já puderam observar várias vezes, confirmando entre si, que acima dela existe um hospital. Muitas vezes, a última informação é que já estava proximamente 10 vezes maior do que essa constituição física material, com uma infinidade de pessoas, milhares de pessoas trabalhando, ajudando, e que essa atividade, ela não se limita ao momento que nós estamos aqui. A atividade do Centro Espírita Luz e Verdade, ela é contínua de 24 horas. Aqueles que nós atendemos muitas vezes aqui nos poucos minutos, no aconselhamento, no ouvir, ou aqueles espíritos, são elementos que já estão sendo preparados e que são acolhidos na espiritualidade durante dias, para que eles possam então se preparar para caminhar para uma outra jornada, para o encontro de um novo entendimento, de um novo sentimento, de uma nova filosofia. Então, olha, gente, o trabalho é muito grande. E a espiritualidade conta com todos nós. Com todos. Todos são extremamente importantes para que esse trabalho se realize, para que esse trabalho se concretize. Então, nós podemos entender que somos coadjuvantes desse processo. Tá? Quer dizer, então, somos participativos em toda essa história que se faz bonita e que se faz realizadora. Bom, para hoje nós temos nosso grande companheiro Valci, que vem de Tupã nos prestigiar com a sua palavra, com a sua experiência. Nós vamos ver um pouquinho aqui do que ele tem feito. Psicólogo formado pela Universidade Metodista da turma de 1982, casado com Miriam Correia de Paula Silva, 2 filhos, Marcelo, de 23, e Renan, de 18. Deve estar com mais hoje, né? Que bem, esse aqui é do ano passado, né? Coordenador do programa de atenção ao dependente químico, álcool, tabaco e outras drogas do Ambulatório de Saúde Mental de Tupã. Diretor do Departamento Doutrinário da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tupã. Presidente do Comitê de Combate ao Tráfico Humano da região de Marília. Vice-presidente do Centro Espírita Irmã Isabel. Realiza o programa de rádio Momento Espírita. Realiza o programa de TV Caminho de Luz. Coordenador, junto com a sua esposa Miriam, da Mocidade Espírita Allan Kardec. Realiza eventos de atenção à dependência de drogas com diversos conselhos municipais de entorpecentes e entidades assistenciais. Escreveu o livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, editado em fins de abril de 2008, né? E já está na 5ª edição, ou já tem a 6ª edição, né? Que bom. Então, nós ficamos extremamente felizes, contentes de recebê-lo aqui, né? E vamos então, para podermos dar início, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a esta espiritualidade, a esses amigos incansáveis que trabalham junto conosco, aqui nessa casa dos nossos lares, do nosso lar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe esta casa para que ela continue no seu trajeto, trazendo luz, trazendo orientação, trazendo um bálsamo, trazendo um conselho, trazendo bens que se forem necessários para as criaturas. Que Deus permita que ela continue a realizar o melhor que possa dentro da programação espiritual. Nós também pedimos nesse instante, Senhor, nesse momento de preces, em favor dos nossos irmãos necessitados, em favor dos nossos irmãos aflitos, desorientados, doentes do corpo físico, doentes da alma, que possam encontrar algum tipo de reconforto,
algum tipo de orientação, algo que eles possam balsamizar os seus transtornos, os seus sofrimentos, muitas vezes estão doloridos. Que Deus esteja com todos nós nesses momentos. Que assim seja. Passamos assim. Boa noite. Bendito seja o Criador que nos enviou Jesus nos fim dos tempos. Bendito seja o Mestre que mais tarde envia-nos o Consolador prometido. Bendito seja o Criador novamente que nos enviou Kardec. E bendito seja essa doutrina que ensejou a criação dessa casa. E bendito sejam todos os trabalhadores que a fundaram, construíram, edificaram, e muitos provavelmente, ou alguns, já desencarnados. Bendito seja o Criador em nossas vidas. Muito obrigado pela casa, oportunidade, por estarmos aqui. Somos apenas um grilo falante. Chamarmos de orador é um mérito que não temos. Vocês vão ver que eu falo demais, por isso que eu me autodenomino um grilo falante. Por isso, né? E espero, de verdade, que na noite de hoje nós possamos, o tema que vamos abordar, a família e a reencarnação, fazer jus ao convite e a homenagem a essa casa pelos seus 75 anos de trabalho. Ninguém se mantém em pé tanto tempo sem um profícuo e fraterno trabalho. Todos estão de parabéns, com certeza. Mas antes de falar do nosso tema, nós vamos colocar um vídeo para assistirmos. Coisa rápida, muito rápida, chega até a ser divertido, que é como tudo começou em nossas vidas. Como é que nós chegamos nesse mundo, certo? E aí em cima disso nós vamos conversar. Vocês vão me perdoar, eu vou andar muito nesse salão, porque a minha caneta que controla esse equipamento dos slides queimou agora à tarde e não foi possível providenciar uma outra. Então nós vamos circular aqui. Vamos lá. Vamos tirar aqui a rede sem fio. É a fecundação do óvulo, é o nascimento de um ser. Vocês vejam que coisa interessante como ele se dá. Ninguém entra, só um. Já é esperto lá atrás. Ó. Viram? É assim que tudo começa. Vamos com duas imagens aqui, só um minutinho, eu vou ter que eliminar uma, né? Fica difícil. Agora sim. Então esse é o nosso tema, a família e a reencarnação. Um vídeo é para mostrar que é dessa forma que a gente chega ao mundo. Sempre tem um espermatozoide que é esperto e vai conseguir se fazer presente na fecundação do óvulo. Todos nós chegamos ao mundo exatamente desse jeito, né? Não sei se o meu espermatozoide era tão gentil assim, mas, enfim, eu cheguei ao mundo. Vocês chegaram ao mundo. E é assim que tudo se inicia, dessa forma bastante simples, mas muito complexa ao mesmo tempo, que a vida principia-se na Terra na forma física. Exatamente assim, que é o processo biológico das nossas encarnações, tá certo? Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos aqui começar dizendo que Jesus coloca em Mateus, lá como você lê, esta frase, olha: sede vós logo perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Todos nós conhecemos essa frase. Ela não é bíblica, você não conhece pela Bíblia, você conhece porque falou na casa esquina, porque alguém falou na rua, porque você ouviu alguém falando, um pregador, um pastor, um grilo falante, né? O César deve ter falado isso aqui muitas vezes, né? O Soldo também com certeza já falou isso aqui muitas vezes. Enfim, uma frase que ensina
mas ela tem um profundo significado, muito significado. Souto, acho que vou precisar de você mesmo, era para ser a Regina, mas está vendo? Substitui você. Tá bom. Então pode passar o seguinte para a gente, por favor. Nessa setinha do meio, isso é. Isso seria possível numa única existência? É o que muita gente crê, né? Por isso que o ser humano está um pouco confuso e perdido na caminhada. Porque ele acha que numa única vida, que pode durar quanto? 50, 70, 90, 95, 106 anos. Eu conheci uma senhora de 106 anos. Consegui trocar algumas palavras com ela e falei assim: Jesus, não me deixa viver tanto. É muito, pelo amor de Deus. E olha, viver 106 anos na terra, num corpo físico, é uma tarefa heróica, não é fácil. E vovozinha com lucidez. Foi lá em Minas Gerais, faz algum tempo. Lúcida, mas muito lúcida. Mas o corpo não acompanha essa lucidez às vezes. Às vezes é o inverso. O corpo está muito bom, mas a cabeça não está. Então, seria bom chegar aos 106 anos com as duas coisas em ordem, o componente físico e o mental, tudo certinho. Mas sempre tem alguém que fica pelo caminho, ou o corpo ou a mente. Então, não seria possível que numa única existência nós pudéssemos fazer esta perfeição. Daí, está lá a resposta para essa questão. Está na própria Bíblia. Nós estamos pegando aqui o texto bíblico para começar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Quem fala isso é Paulo nas suas famosas cartas. Ora, se Paulo lá atrás já compreendia isso, antes da codificação da doutrina, porque isso é antes de Kardec, e obviamente Kardec só veio reforçar o que era um princípio da lei, que era a reencarnação, que não estava ainda posta, organizada, escrita em canto algum, pelo menos até antes do advento do Espiritismo, mas estava embutido nos textos bíblicos toda a realidade, né, do pós-morte. Está aí, ó. Se a nossa esperança se valesse apenas de uma única vida, todos nós iríamos fracassar. Porque é só você avaliar o seu tempo de vida físico atual, né, vida presente, você fala, puxa vida, tem tanta coisa para reparar, tem tanta coisa para fazer, tenho tantas imperfeições para combater, tenho algumas virtudes para melhorar. Como é que eu vou resolver isso numa única existência, numa única vida, alcançando essa perfeição que o Criador espera de mim? Nós temos que admitir que Deus seria muito injusto, um verdadeiro carrasco para com seus filhos, se assim esperasse de cada um de nós numa única vida, por mais longa que fosse, 106 anos, é o caso do nosso exemplo da senhorazinha, da vovó, que a gente fizesse tudo aquilo que a gente sabe ser impossível. Então vamos ver. Pode voltar. Volta, porque aquele slide inteiro. Pode voltar, esse mesmo. A reencarnação é um processo. Ela se dá por etapas. E a gente viu como é que ela começa. Começa na fecundação do óvulo. Mas antes da fecundação do óvulo tem os pais, o casal que se conheceu, que resolveu fazer uma família, que depois resolveu ter filhos. E automaticamente nós vamos entrar naquele processo ali, ó. O espírito para reencarnar tem que estar preparado, ele precisa ser preparado, tá? E essa palavra preparado aí, né, vem entre aspas por vários fatores. Colocado em estado de dormência também vem entre aspas por vários fatores, nós vamos explicar. Nesse processo, o perispírito, que é a estrutura que vai dar condição à vida do espírito na terra, no corpo, é ajustado. A palavra também vem ajustado. Por quê? Porque ele é, vamos dizer, encolhido a tal ponto de ajustar-se ou de se justapor ao feto. Só tecnicamente falando, para a gente não complicar a fala, o espírito nessa fase do processo embrionário, ele não entra no corpo como a gente pensa. Não, ele fica ligado por outros elementos, vamos colocar assim, ao feto. Depois de um tempo é que ele está mais justaposto ao corpo. Daí aquela ideia errônea de que pode abortar até o 3º mês de gestação que não tem vida. É desse processo, pelo desconhecimento do processo reencarnatório, das demais religiões inclusive, que se leva ao engano de achar que até 3 meses pode abortar que não tem vida ainda. Que é um engano, uma pré-vida. Então, depois desse período, quando o embrião em desenvolvimento já tem mais condições de suportar as vibrações dessa estrutura chamada perispírito, é que a ligação é mais consistente, ela
fica mais justaposta, vamos dizer assim, e vai se dar depois todo o desenvolvimento. Então, para trabalhar em conjunto, parte da genética, né, com a parte da genética do óvulo fecundado, é essa estrutura que traz para a formação do corpo o equipamento e a história da alma que vai reencarnar. Nós vamos contar já já. Vamos lá, mais um livro, doutor. Aqueles pontos, aqueles círculos ao redor do nosso desenho, se você vai encontrar no livro de André Luiz, Ação e Reação, ele chama aqueles pontos de centros de forças. Na terminologia esotérica lá dos europeus, eles chamam aquilo ali de chakras. Mas na doutrina nós não adotamos outra terminologia que não seja da própria doutrina. Então, são centros de força. O que são centros de força? São polos de energias que estruturam o corpo físico. São exatamente aqueles que você está vendo lá. Tem 8 lá, certo? Correto? São eles que registram na estrutura espiritual aquelas infrações ali. Todo o viver da alma, tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, ações, etc., são registrados. Ficam nesse arquivo. É um arquivo mesmo. E quando a alma vai voltar ao mundo e o seu corpo está em formação, pode dar mais um pouquinho sobre. Esses registros, olha, são constituídos de cargas negativas e estão ligados àqueles centros. Nós vamos perceber já já o que é a genética, o que é a biologia nesse processo. Mais um pouco. Um registro negativo ele só pode ser eliminado com a presença de um positivo, ou seja, um ato ou uma ação ruim e destrutiva só pode ser contornada no oposto dela. Não tem jeito. Por isso nós temos 3 etapas quando a gente erra: arrependimento, primeira. Segunda, preciso me justificar com quem prejudiquei e depois preciso reparar o erro. Se eu ficar no primeiro estágio, no segundo não funciona, eu preciso do terceiro, que é a reparação. Arrependimento é o processo inicial. Se eu não me arrependo, eu acho que estou certo e deixo a vida seguir. Depois eu preciso me desculpar com o outro. E ainda preciso esperar o perdão do outro. Nem sempre vem. Mas não tem problema. Se ele não perdoa, é uma questão da consciência dele. E eu preciso do terceiro estágio, que é a reparação. E a reparação, em regra geral, ela vai se dar nas nossas vidas sucessivas, porque nem sempre dá para fazer na vida presente. Por isso que Jesus fala, né? Andai, perscrutai, perdoai, enquanto estáis a caminho. Caminho o quê? Nesse momento, nessa vida, porque depois nós vamos carregar como dívida. E dívida é sempre um problema, né? Pagar. É só você ficar devendo para o banco que você vai ver o que é bom. As leis naturais, elas são harmônicas e perfeitas. Até aí não tem nenhuma novidade. O espírito tem o livre-arbítrio de transitar em harmonia ou desajuste com essas leis. Deus não nos impõe, você vai ter que agora ser assim. Não. Ele nos dá os caminhos, fala, tá aí, escolhe, anda. O que você quer fazer? Onde você quer andar? De que forma que você quer andar? Mas espera aí, tem umas encarnações aí que os sujeitos são expiações, por mais que ele tente o caminho, a coisa não vai. Aí nós vamos fazer um parênteses dizendo que muitas vezes a expiação não é imposição da lei divina, senão na maior parte das vezes é pedido da própria alma. O sujeito não tem jeito, por mais que ele faça, ele vai ser castigado. Não, ele pediu para viver daquela forma, porque ele tem a liberdade de não fazer daquela forma. Vamos ver. Tudo é registrado energeticamente nessa estrutura chamada perispírito, que são os resultados das ações, tanto positivas quanto negativas, ou seja, é a bagagem. Eu tenho os arquivos. O registro desse perispírito é um instrumento da justiça divina. Olha que interessante, é um instrumento da justiça divina. Por isso que Deus não precisa ficar olhando para cada um de nós e dizer, agora vai acontecer isso com você, agora aquele com o outro, ali vai nascer um, ali vai nascer outro. Não. Tudo está dentro de conformidade a uma lei maior que administra tudo isso. Esses mecanismos, esse registro estabelece a causa e efeito. Se o sujeito tem um registro de boas causas muito maiores do que as de maus causas, então ele vai ter um desequilíbrio. Para bom, para melhor. Se for o inverso, tem muito mais más ações, ele vai ter um desequilíbrio para o ruim. Então ele vai viver de conformidade ao seu conteúdo,
Nada lhe é imposto, ele mesmo vai ter os percalços criados nesse arquivo para a vida que vai ter. Mas, o resultado do balanço desses registros determina as chamadas tendências reencarnatórias do espírito. O que é isso? É o que eu carrego de bagagem. O que é inato? Aquilo que é meu, eu nasço com aquilo. Que são os meus potenciais, são as minhas habilidades, assim como os meus defeitos e as minhas imperfeições. Nós não adquirimos as imperfeições que temos na vida atual, a gente as carrega. E a gente pode melhorá-las eliminando imperfeições e defeitos. E podemos piorá-las, dependendo de como a gente venha a viver e a fazer as coisas, com certeza. Então, nesse sentido, olha, esse balanço dos registros é que dá aquilo que a direção que a alma vai tomar. Quais são as inclinações, quais são as suas aptidões, quais são os seus potenciais, quais são as suas imperfeições, quais são os seus defeitos. Já está comigo. Eu trabalho na área de psicologia com um setor, né, a gente tem uma especialidade, temos duas especialidades em psicologia escolar e psicologia clínica, e dentro da psicologia clínica nós temos a especialidade da orientação vocacional, que é quando o jovem vai escolher a profissão, que é um problema, um tormento na vida de todo jovem, com raríssimas exceções. Nessa hora nós observamos que o jovem, ele tem dentro de si a resposta, está lá, porque isso é inato, é uma tendência, é uma inclinação, mas que nem sempre ele consegue identificar, nem sempre ele consegue ajustar-se. É quando entramos nós, então, com o processo de orientação vocacional, que é um processo técnico, naturalmente, mas que no final das contas ajuda ele a encontrar dentro de si a resposta que ele já tem. Só está ali emaranhada, confusa. Porque a adolescência, sabemos, é o período mais crítico da nossa encarnação. Não é nem a infância nem a velhice, é a adolescência. Por que é a adolescência? Porque na adolescência nós abrimos as janelas do nosso passado espiritual e nós somos muitas vezes, no comportamento de jovem que estamos naquele intervalo, rever ou refazer ou repassar atitudes, passos, condutas, atividades das vidas anteriores. Daí a adolescência ser um período de crise, como a gente diz. Essa é a visão espírita doutrinária da adolescência, não é a visão da psicologia. A visão da psicologia é biológica, fisiológica, sociológica, é cultural, é moral, não comporta a visão espiritual. A visão espiritual nós temos dentro da doutrina. Nesse estágio, as tendências do jovem estão lá, você só precisa ajudá-los a se encontrar. Na maior parte das vezes eles se encontram. Bom, o livre-arbítrio e a reencarnação. Vamos ver, olha. Esse atributo, ele personifica perfeitamente, a personificação, é a perfeição da justiça de Deus. Vamos ver por quê. Ó, ele é inviolável, sem que a lei, sem o que a lei divina seria imperfeita, o que é inadmissível. O que quer dizer livre-arbítrio? Que ele é inviolável. É muito simples. Tu veio ao mundo para ser médica, tem aptidões, tem habilidade, mas não se interessou em nenhum momento pela medicina. Foi fazer engenharia mecânica. Nossa, desfigurei tua história, hein? Mulher fazendo engenharia mecânica? Olha, tem um monte delas fazendo isso. Há 15 anos atrás, a gente dizia que era profissão de homem. Nas minhas orientações vocacionais, que passam há mais de 2 décadas, era muito raro encontrar uma mulher com opções, ou com inclinações ou tendências à engenharia mecânica. É toda uma complexidade de engenharia mecânica. E hoje nós temos muitas mulheres entrando nesse campo. Por quê? O seu livre-arbítrio está lá. Se ela veio para uma finalidade, e pode ser que a gente traga 3 grandes atributos quando reencarna. Eu disse que pode ser, então nós vamos dizer por que pode ser. Família, trabalho e saúde. São 3 atributos que a gente carrega. Família, trabalho e saúde. Mas tudo pode ser modificado. Por quê? O livre-arbítrio é inviolável. Você pode vir aqui e fazer tudo diferente. Pode até fazer melhor do que estava previsto. Ou pode fazer pior, que é a sua iniciativa. Vamos ver por que ele é inviolável. Se nós somos criados simples e ignorantes, com todo o seu potencial divino a ser desenvolvido. Então nós temos uma semente, um germe, a liberdade de buscar os caminhos da perfeição. Daí isso explicar porque muitos se demoram muito para chegar nos caminhos da perfeição e outros se demoram muito pouco. Por quê? Porque é a estrada que cada um vai percorrer. Se nós todos temos a ignorância e a simplicidade, a ignorância no sentido do não conhecimento, é claro, e quando a gente usa a palavra, tu é ignorante, o outro já leva pela ignorância,
Não é bem isso que a gente quer dizer. Tu é ignorante, ou seja, você não conhece isso. Então a gente toma isso como pejorativo, e não é. Assim como chamar alguém de medíocre, também não é ofensivo. Mas a gente tem conotação equivocada. Medíocre é quem está na média, quem é mediano. Mas a gente entende como? Como pejorativo. Se um professor fala para o aluno, você é medíocre, pronto, o aluno fica melindrado. Mas o professor está perfeitamente correto, ele está dentro da média. Medíocre. Né? Mas a gente dá uma conotação equivocada para as palavras, porque não conhecemos o sentido correto delas. Então, nesse sentido, simples e ignorante é puro. Nem para o bem, nem para o mal. E o homem escolhe o caminho do bem, ou escolhe o caminho do mal pela inviolabilidade do seu livre-arbítrio. Mas olha lá, o espírito necessita construir sua caminhada. Veja, nós estamos construindo e nós temos absoluta e total liberdade. Por que nós estamos construindo? Ora, se Deus nos criasse perfeitos e sábios, não haveria mérito algum na criação e nem na nossa evolução. Então Ele nos dá a condição primeira, básica, ignorantes, para que a gente construa essa estrada, obviamente. Mas nada lhe é imposto. Olha que importante, nós destacamos, ou previamente traçado pelo destino por planos pré-estabelecidos. Por que não? Porque então o livre-arbítrio não existiria. Estabelece-se, vamos dizer, um conjunto de possibilidades, um conjunto de realizações que a gente vem ao mundo, geralmente com o propósito de levar a cabo. E as almas que já alcançaram certo estágio evolutivo, certo discernimento da realidade, que já percorreram algumas estradas, então elas têm uma natural tendência a seguir isso. Aquelas que ainda são rebeldes, que são intransigentes, geralmente não seguem isso, que é uma grande parcela da humanidade, que aí está, né, saindo dos caminhos do equilíbrio, da bondade, da justiça, né, optam pela violência, optam pelo crime, optam pelo roubo, optam pela corrupção, optam por uma série de outros componentes contrários ao processo evolutivo, que são opções, são escolhas, não são imposições. Ninguém é obrigado a nada, senão o mal seria irresistível. Nós não teríamos condições de enfrentar o mal, não teria chances, não teria saída. Então, o determinismo, da forma como a gente pensa, a imposição, ele não existe. Tá? Obviamente, o livre-arbítrio é sempre relativo, dentro das condições de todos nós, assim como a perfeição que haveremos de alcançar também é relativa, ela não é absoluta. A perfeição absoluta está mesmo em Deus e não nas suas criaturas. Não existem fatos da vida das pessoas que estão escritos. A palavra vem escritos para explicar, ou determinados no seu destino, ou a chamada programação reencarnatória. Porque senão ali nós já estaríamos dizendo que o livre-arbítrio não existe. Está tudo marcado, o sujeito vai ter que vir aqui, sofrer, penar, não vai conseguir trabalho, não vai conseguir estudo, não vai conseguir formar família, não vai conseguir evoluir. Bom, então ele está determinado a sofrer, determinado a fracassar. Então ele não tem a liberdade de buscar um novo horizonte para a sua existência e para a sua evolução. Então por isso que o livre-arbítrio é inviolável. O que ocorre nestas questões, como eu disse, trabalho, família e saúde, tudo isso de acordo, e nós vamos ver daqui a pouquinho já o porquê, com o histórico existencial da alma que ela carrega consigo, então ela vai trazer esses atributos, fruto do produto e da soma das suas experiências anteriores. Sempre é assim, né? Das nossas experiências anteriores. Pessoal, eu tenho uma dificuldade quando eu começo a olhar para os olhinhos de vocês. Psicólogo é meio neurótico, meio atrapalhado, eu começo a perceber que vocês estão indignados, vocês estão pensando, estão questionando. Por favor, levanta a mão e fala, senão eu vou ficar nervoso, e quando eu fico nervoso, eu vou falar mais 4 horas além da hora. Aí vocês não vão aguentar. Diga, menino, professor lá do colégio seletivo, deu aula para os meus filhos, grande criatura, pode falar. Do senhor, eu só queria, na dúvida que eu tive sobre a pílula no dia seguinte, se ela não seria um pré-aborto, se fosse um ponto de vista. Eu lhe prometo responder isso no final. Me questione. Prometo. Desculpe incomodar. Não, em absoluto. Se alguém quiser questionar, falar, não concordo com isso, não, eu não acho que é assim, eu li diferente, por favor, nós vamos dar direito à palavra. Não existem planos de vida ou de encarnação que devam ser rigidamente cumpridos. Por isso nós colocamos as palavrinhas escritos entre aspas. Por que rigidamente? Eu até posso vir aqui com um roteiro. E muitas vezes esse roteiro, eu é que pedi. Vou dar um exemplo para vocês de roteiro
difícil que um sujeito pediu que não foi atendido, claro. Então, esse roteiro, né, que eu trago, eu posso contorná-lo, eu posso eliminá-lo, eu posso esquecê-lo, eu posso ampliá-lo, depende. Vocês todos conhecem naturalmente a história de Jerônimo Mendonça, claro. Quem não leu ainda o livro Gigante Deitado, lá da Jane Vilela de Cambré do Paraná, por gentileza, leia. Chama-se O Gigante Deitado. Quem não leu, leia. A casa com certeza deve ter na biblioteca, talvez para interessar. Se não, manda comprar nas livrarias. O Gigante Deitado. Jerônimo, na vida última que teve, que foi no Brasil, ele queria ter reencarnado, segundo ele próprio, numa das suas falas, cego, surdo, mudo, paralítico. Cego, surdo, mudo e paralítico. Aí o seu mentor falou assim: mas meu amigo, o que vai adiantar? O que vai fazer? Você só vai trabalhar, você só vai incomodar as pessoas, você não vai fazer nada de todo. Vai ser cego, não vai andar. Vai ser mudo, não vai falar. Vai ser surdo, vai ser paralítico. Você vai ser um problema. Não dá. Vamos cortar isso pelo meio. Você vai levar só duas dificuldades. Vai ficar parcialmente cego e parcialmente paralítico. Foi o que aconteceu com ele, né? Fora os problemas de saúde física e orgânica que tinha, que não eram poucos. Por que ele pediu tudo isso? Porque ele sabia do tamanho do passado dele, do encargo que ele tinha para resgatar, e às vezes na ânsia da gente querer vir para o mundo para resgatar logo tudo que a gente deve, a gente se afoga nas próprias dívidas. Se você dever 100 mil para o banco e tentar pagar de uma vez, você vai ter que vender a alma para pagar isso, e aí não compensa. Então vamos pagando por conta, por parcelas, até liquidar a dívida. E o mundo espiritual é inteligente. Olha, não adianta, Jerônimo, tu voltar lá com um roteiro desse tamanho, você não vai fazer nada, você não, vai ser inútil. Você só vai dar trabalho para as pessoas. E realmente, só vai dar trabalho. Cego, surdo, mudo, paralítico, aleijado, meu Deus do céu. Quem que aguenta isso? Ninguém. Não iria aprender nada. Exatamente, porque não ia ouvir, não ia falar, não ia discernir a realidade, não ia progredir. Ia piorar até, né? Porque uma encarnação toda, para não acontecer nada, melhor ficar por lá. Dá um tempo, pensa melhor. Então, por isso que não está tudo escrito e não tem que ser seguido à risca, né? Está lá, tendências reencarnatórias. É aquilo que está na alma. E vou viver a realidade presente, que é a vida atual, e o que me vem de encontro, ou o que eu vou de encontro, eu vou inclinar-me a fazer ou não. A história de muita gente que se desvia do bom caminho, a história de muita gente que se desvia do mau caminho. Nós temos histórias de sobra, pessoas que nascem em condições adversas, em favelas, em morros, cortiços, em misérias, saem de lá e se tornam grandes pessoas. Já outros que vivem em berços de ouro se tornam péssimas pessoas. Por quê? Suas tendências. Está lá, não tem jeito. A minha é o que eu carrego dentro da alma. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Vamos ver. Pode colocar. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Simplesmente. Faça, faço. Não faz, não faço. Anda, não anda. Não anda, não anda. Eu obedeceria. Eu obedeceria as imposições da vida, as imposições do destino. E como é que faria? Como é que eu faria progresso? Né? A gente tem uma frase de um pensador que diz assim: o que não é aceito hoje como verdade neste século, o será no próximo. Então, se eu viver numa condição do mundo, onde eu penso de uma forma, ajo de uma forma, e eu não consigo me expressar, então eu estou travado, eu estou paralisado, não consigo ver a realização de nada. Então, eu preciso desse processo da liberdade plena e total para eu fazer da minha vida o que bem entender. E de uma instância não é isso que a gente faz. Você não escolheu casar com o César? Não sei se foi o César que escolheu com você. Casar? Quem mandou, né? Tiveram filhos? Escolha, não é? O outro casou com o loiro que estava no fundo. Olha, não são escolhas? Alguém obrigou vocês a casar? Carregaram a liberdade da escolha. É uma liberdade de escolha. Ah, mas eu acho que ela estava pré-determinada para casar comigo, para me encontrar. Será? Será? Nós, os espíritas, nós somos um pouco, às vezes, ingênuos, viu? Desculpa a franqueza, viu, senhor? A gente acredita que tudo na vida do espírito estava escrito para acontecer. Tudo. Literalmente tudo. Não é assim. 99,99% a gente escolheu.
agora, não é antes não, é agora. César naturalmente olhou para ela e falou: ai meu Deus, que olhos lindos. E a primeira coisa que a gente vê no outro é o olho, né? Que olho lindo. E ela, claro, sabendo o magnetismo, né? Esticou mais os olhos, aí ficou babando. Aí não tem jeito. Deu o que deu. Casou. É assim mesmo. Quando conheci Miriam, estou na faculdade, lá em 1900 e bolinha, primeiro dia, na porta da sala de aula, cruzei com o olhar daquela espanhola. Falei: vai ser muito difícil, Jesus. Encontrei meu pedaço. Estou frito. 30 anos já. Né? Então é assim mesmo. Então, mas é uma escolha. Alguma coisa me atraiu na situação, no fato. O quê? Nem sempre a gente entende, mas vai para lá. Mas por isso estava escrito nas estrelas que eu ia entender, conhecer a Miriam, que ele ia conhecer a esposa, o noivo, conhecer o sogro. Não necessariamente. Situações, estamos todos num grande conjunto comum de vidas vividas e com necessidades comuns da evolução. Então nós vamos nos encontrar uns aos outros e vamos nos atrair por alguma coisa, por algum magnetismo do outro que nos complementou, nos completa, mas não necessariamente isso estava previamente escrito, determinado. Que decepção, né? Você precisa te encontrar na alma gêmea, né, Sérgio? Puxaria, tá vendo? Eu vim aqui falar isso, né, Sérgio? Tá vendo? Pode passar. Vamos falar da família terrena, vamos lá. Pode colocar os dois, são 3 textos. Pode colocar o seguinte, pode colocar também isso. Se eu não me engano, não tem mais um não. Ó, o espírito pode reencarnar numa família constituída por parentes espirituais, por pessoas ligadas a ele, amigos ou desafetos, ou por pessoas sem nenhuma ligação anterior. Acabei de antecipar. Isso depende da oportunidade e necessidade genética, social, cultural, espiritual ou disponibilidade reencarnatória. Opa, disponibilidade reencarnatória. É bem isso mesmo. Olha, nós estamos numa bênção, numa graça divina nesta vida presente, sem tamanho. Segundo os anais da espiritualidade, entre lá e cá nós somos 30 bilhões de almas. No planeta hoje tem 7 bilhões encarnados. Em 2008 a gente tinha 6 bilhões e 400 milhões de pessoas encarnadas. Em 2011, só 3 anos depois, nós já somos 7 bilhões. Em 2025, prevê-se 12 bilhões de almas encarnadas. Ninguém vai morrer de fome, a água não vai acabar, o petróleo não vai acabar. Isso é tudo loucura do homem. Senão, o plano divino ia mudar. Não ia mandar a gente para cá para beber areia, né, e comer petróleo. Claro que não. Não é assim. Então, se nós somos 30 milhões de almas dentro de lá e cá, e tem 7 encarnados aqui, tem 23 aproximadamente lá, desesperados por uma oportunidade de vir ao mundo. E não vem. Tem que vir devagar. Ah, um parênteses, né? Sinto muito dizer isso. Mas nós que já passamos dos 50 anos de idade, por exemplo, daqui no máximo 30 ou 35 anos, vamos desencarnar. Simples. Só não acha? 106 nem por Jesus, pelo amor de Deus. Não. Em média, nós vamos viver mais 30 ou 40 anos soltos. Em média. Isso significa o quê? Vai acabar a população da Terra? Vai nada, está chegando muita gente aí. Vai substituindo. Esse é o natural, é a natural renovação do planeta. É a natural mudança de provas e expiações para a regeneração. Virão espíritos melhores do que nós. Muito melhores. Não que a gente seja tão ruim assim, sabe? Não é bem isso. Mas virão almas melhores para cá. O Divaldo Pereira Franco já escreveu isso, nem falou, escreveu. Em 2008, lá na Bahia, numa mansão do caminho, num domingo à noite, escreveu uma fotografia dizendo que por volta do ano de 2025 já estará na Terra encarnados perto de 250 mil almas nobres, e junto com elas os seus afins, que vão dar um contingente muito grande de almas nobres no planeta para modificar o panorama social, cultural, moral, espiritual, intelectual, científico da Terra.
Isso é a renovação, isso é a mudança de provas e expiações para regeneração. Não vai ser por catástrofe, não vai ser em 2012, por nada disso que todo mundo fala, essas bobagens loucas aí, né? Descolamento dos gelos, dos polos, né? A constelação, né? A renovação planetária drástica. Claro que não, em nenhum momento isso houve na Terra. O Criador nunca destruiu nada. E não seria agora. Justo com a gente, pelo amor de Deus, né? Não, deixa pra outra raça. Com a gente não. Não com a gente, né, os gostosos? Que isso? Que diferença é essa? Claro que não é assim. Essa história da transição planetária já está mais do que esclarecida. São os antigos calendários incas que tinham uma visão do mundo que é mal interpretada e todo mundo coloca como se fosse uma catástrofe. Não é. Tudo está dentro de uma lei, ó. E se é assim, por que vai destruir? Os laços de sangue genética, ó, servem para estreitar as relações de amor, tolerância, prática diária de perdão, da caridade e da tolerância. A gente não vem na família toda, não forma uma família sem motivação, sem razão. Mesmo que eu não conheça o outro, não tem problema, eu já conheço o outro de vidas passadas, mas isso tudo depende. Todo mundo aqui já leu Memórias de um Suicida? Pois é, lá tem uma história peculiar, dentro do livro, de tantas que são belas, de um sujeito que tinha que reencarnar no mundo. Ele era um suicida contumaz, ou seja, todas as vidas anteriores dele, ele vivia se suicidando. Aí ele tinha que ter uma vida onde ele não poderia mais se suicidar, porque senão não tem fim. Aí entra o parcial livre-arbítrio da alma. Ela não pode usar toda a sua liberdade, porque senão ela não evolui. Procurar alguém no mundo para esse sujeito reencarnar, uma família de consanguínea. Não tinha, não existia. E aí, o que nós vamos fazer? Aí procuraram, lá nos anais da espiritualidade, que são seus arquivos, alguém que precisasse de filho, mas que não podia ter, que lhe seria dado como uma bênção. Acharam um casal. A mulher era estéril, ela não poderia procriar. E aí foi chamado os dois, o marido e a mulher, o casal no plano espiritual à noite, para um colóquio, uma troquinha de ideias. Tipo assim, olha, você quer muito um filho? Ah, é o meu maior desejo, é o que eu mais quero, mas eu não posso engravidar. Olha, não tem problema, isso a espiritualidade dá um jeito, nós conseguimos um filho, mas a situação e a condição dessa alma é essa e essa. Quando declinou para eles como é que era o filho, a mulher falou, não quero. Não quero mais ser mãe. Estou em outras palavras, a Ivone Pereira é muito mais hábil para escrever o que escreveu, claro. Não quero mais, não, já mudei de ideia, não quero mais ser mãe. Não, minha irmã, não dá para impor. Conseguiram motivá-la e convencê-la a receber o filho. Poder de persuasão, né? Aquela velha história, né? E aí esse sujeito reencarnou no mundo, com condições que ele não conseguiria tentar o suicídio. Esse veio estropiado, como a gente diria, numa condição que ele jamais conseguiria destruir a própria vida. E é bem assim mesmo, às vezes vem acamado, vem impossibilitado, vai fazer um progresso, porque precisa fazer. Não encontrou ninguém, olha, às vezes pode reencarnar numa família constituída por parentes espirituais, por pessoas ligadas a ele, né? Ou por pessoa sem nenhuma ligação anterior. Não tinha nenhuma ligação. Nem o casal e muito menos ele. E aí começa a criar um laço, né? Por isso que essa história de alma gêmeas na doutrina é uma embolação esse negócio. Tem gente que adota esse princípio, tem gente que não adota. Eu acho que nós, na verdade, estamos todos algemados. Mas não gêmeos. Gêmea, né? Porque senão fica uma coisa de exclusividade. Você sempre vai vir com aquela criatura. Isso é egoísmo. Você não vai transmitir ao outro, né, suas habilidades, seus potenciais, sua alegria, seu bem-estar, e o outro vice-versa. Isso é muito discutido. O único princípio que está mais arraigado dentro da obra espírita, na verdade, no livro Consolador, é uma pergunta, né, que Emmanuel responde para o Chico, e Emmanuel pede para manter aquilo lá. Mas isso não está na codificação. Tem que ler a obra espírita para entender, para não achar que isso é um princípio doutrinário. Não é. É um ponto de vista e uma visão de Emmanuel o Espírito. Muito claro no livro Consolador. Muito claro. Então, a família terrena é a melhor escola de aperfeiçoamento ético e moral. Ainda assim, com todos os problemas da família atual, com todas essas divergências, com todo esse tipo de modelo de famílias que temos na sociedade hoje, ainda assim é dentro desse contexto, seja ele qual for o arranjo familiar, é lá que
a criança precisa se desenvolver do ponto de vista moral. Não é na escola, não é lá fora, é o lar. A família tem uma grande responsabilidade. Nós vamos ver já. Pode passar, doutor. Então lá, família terrena. É papel da família propiciar as oportunidades da reencarnação e prover a correta educação espiritual daquele que está lá. Isso é muito sério. Muito mesmo. Daí a modernidade está com tantos problemas, porque a família está esfacelada na estrutura, na ordem, pai, mãe, filhos, etc. Hoje nós temos arranjo de família do tipo a avó que vira mãe do neto, nós temos a irmã que vira mãe do irmão, nós temos a tia que vira mãe do sobrinho ou da sobrinha. Complexo tudo isso. Nós temos os casais masculinos homossexuais, os casais femininos homossexuais, que já estão podendo criar filhos. Esse arranjo novo, do que se chama grupo familiar, repercute diretamente nesse processo de educação. Sem nenhum preconceito está colocado aqui. Se o casal é masculino e tem um filho e sabe educar e sabe promover isso, está tudo certo. Se é um casal feminino e sabe prover isso, não tem nada contra. Divaldo fala recentemente numa entrevista em Espírito Santo, se não me engano, eu tenho uma entrevista comigo, mais de meia hora, muito boa por sinal. A criatura que o interroga questiona ele essa questão da problemática da sexualidade, do comportamento sexual do homem na modernidade, dizendo se todo esse pessoal que vive com a problemática da inversão dos polos sexuais, o masculino, o feminino, o feminino, o masculino, se isso é prova, se isso é imposição do mundo espiritual, se isso é passado. Ele vai falar, não, isso é escolha. Que assustadora a fala do Divaldo. Escolha, opção. Não é imposição, não é resgate de nada. Por quê? Houve uma exacerbação da sexualidade na modernidade no homem. Várias razões, contextos infinitos que nós vamos ter que resolver, o que tem dado esse novo rearranjo na estrutura familiar. Isso é muito sério. Então, é papel da família. Não importa qual é o grupo, mas tem que fazer. Pode ser. No processo de educar espíritos, cabe à família a autoeducação, o autoaperfeiçoamento, a busca constante da elevação espiritual. Se existe uma mínima estrutura familiar, aqueles aspectos têm que estar presentes, eles precisam existir, eles precisam fazer parte do processo de crescimento de todos, de uns e de outros. Né? Talvez na nossa cabeça de espíritas não caiba a ideia de uma família diferente de pai, mãe e filhos. Mas aí fora cabe. E nós temos que respeitar o que a sociedade como tal escolhe para si ou arranja para si, que está dentro de todo um plano evolutivo. Não nos compete, né, a crítica, o preconceito ou o julgamento. Antes de mais nada, a compreensão. Se não adotamos para nós, não nos cabe a crítica para aqueles que as adotam. Livre-arbítrio. Nós estamos falando de livre-arbítrio inviolável, que é um preposto da nossa existência na vida, na Terra. É preciso compreender e aceitar isso, sem sombra de dúvida. Né? E também não vamos ser piegas, que dentro da família espírita tudo é tão perfeito, tudo é tão certinho. Não é. Eu tenho andado sem exagero pelo Brasil. Eu tive no começo de agosto em Recife, fazendo trabalho em Independência Química, volto para lá daqui a alguns dias, mais lá para o dia 28, 29 de setembro. Depois no meio de novembro, para trabalhar com a Juventude Espírita lá aqui em Recife, Pernambuco, na Paraíba, em Campina Grande, e a coisa não está mole dentro do movimento espírita na família também. Né? Alguns anos atrás nós não tínhamos alguns problemas dentro da família espírita, como por exemplo os de drogas. Hoje nós já temos, e não é pouco. Eu acompanho essa área, minha área de especialidade também, a coisa não está fácil. Né? Nós temos problemas conjugais dentro da estrutura familiar, como a sociedade toda tem. Então, a gente não pode ser piegas e achar que só as outras famílias têm problema. Que aí a gente se colocar no pedestal, e aí nós estamos sujeitos aos problemas mesmo, que a gente acha que não vai ter. Isso acontece com o outro. E não é bem assim. Antes de nada, nós somos criaturas humanas sujeitos às imperfeições e aos defeitos. A gente precisa se vigiar bastante nesse sentido. Grande parte das chamadas tendências reencarnatórias dos espíritos, olha, se manifesta dentro do grupo familiar. Interessante isso, olha. O que exige de todos uma vigilância, uma atenção, tolerância, amor. É fácil estar casado há 20, 30, 40 anos com alguém? É moleza.
Não dá trabalho nenhum. Que é isso? Certo que eu diga. Só o que eu digo. Não dá trabalho algum. As mulheres são maravilhosas. Porque se não fosse a paciência delas, a compreensão delas, a tolerância, a capacidade de educar e criar os filhos, eu não sei onde é que o mundo estava. Por outro lado, César, nós somos heróis. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é. Eu sei que você está indignado, esse olhar, tipo assim, meu Deus, né? Que eu compromisso, né? Mas é verdade. Se não houver essa tolerância, perdão, paciência, compreensão, aceitação, não vai, o casamento não dura. E ainda assim é muito difícil às vezes. Ainda com tudo isso é difícil. Então é preciso todos esses atributos para que a gente consiga estruturar isso, para a gente manter uma família organizada. Não é só porque a gente quer ser mais bonito que os outros, porque esse é o processo da nossa evolução, do nosso crescimento. Possivelmente em outras vidas a gente talvez não se encontre mais por um longo tempo, quem sabe, né? Por várias e várias sucessivas vidas. Então a gente contribuiu com aqueles que conosco se encontravam na condição de pai, de mãe, de filho, de irmãos, de marido, de mulher, de parentes, e agora estamos em outras jornadas, em outras etapas, em outros mundos, quem sabe, levando aquilo que você tem, aprendeu, e o outro assim também. Esse é o grande processo que Jesus falava, que nós tínhamos que nos amarmos uns aos outros. Amar um ao outro não é ficar meloso, passando a mão no rosto. Você me ama, você me ama. Ninguém aguenta 3 você me ama de seguida. Ninguém aguenta 3 você me ama de seguida. Não dá. Né? Na terceira vez você fala, amo sim. Claro que eu amo. É difícil. Mas também fica mandando uns torpedinhos hoje na modernidade. Você me ama? Aí você responde, ama. Aí vem o segundo. Você me ama? Ama. Vem o terceiro, ama. O quarto você fala assim, olha, vamos parar com isso, está gastando muito dinheiro. Não é possível. Então não é assim. O amar é muito mais amplo, né? Muito mais dinâmico. Olha lá, não aproveitar os laços de família, os laços familiares para a evolução pessoal, significa fracassar. É um fracasso. Ah, então quer dizer que se não der certo o casamento de nós, os espíritas, né? Não vamos falar da nossa casa, vamos falar da casa do vizinho, não. Se nosso casamento de espírita então não der certo, nós fracassamos, aí precisa avaliar, né? Por que fracassou? Fracassou, não deu certo, mas por quê? Quais foram as razões, os motivos, as causas, o que levou a isso? Né? Simonetti, em uma das suas falas, ele tem uma fala engraçada, ele diz assim: Deus quer que nos amemos e não que nos amassemos. Porque se o outro me agride, se o outro me bate, se o outro me humilha, se o outro me espezinha, opa, onde é que a lei diz que eu tenho que aguentar isso? Onde está escrito isso? Aonde? Eu preciso, acima de tudo, respeito, tolerância, perdão, compreensão, paciência, não é? Por isso que tem essas leis doidas, Maria da Penha. Não tem nem o Zé da Penha ainda, viu, Sérgio? Tem nem correr de mulher por aí. Não tem, viu, senhor? Não criaram lei Zé da Penha. Não tem. Lei Zé da Silva, seria a melhor lei, né? Para proteger os homens que apanham. Tem coisa, na saúde mental mesmo, a gente recebe os homens de vez em quando que andam apanhando da mulher. E eles não têm uma lei que os proteja. Tem lei geral. As mulheres gostaram, olha. Lógico, né? Então, daí tem que criar leis para reger comportamentos e atitudes que a gente não poderia resolver. Não precisaria. Seria necessário? Claro que não. Mas, daí é a realidade, a gente tem que enfrentar. Lá na Gênesis, no item 9, no seu capítulo 3, Kardec coloca assim: se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. A frase colocada assim parece até sem sentido, né? Levado fatalmente ao bem. O que é? Fatal o que é? Inevitável. Então qual seria o mérito do sujeito, da alma? Nenhum. Então nós somos criados simples e ignorantes justamente para alcançarmos esse bem. Então estamos todos a caminhos do bem. É uma fatalidade ser bom. Mesmo esses hoje que são muito maus, são almas ainda desprovidas da bondade, da justiça, da compreensão, do amor ao próximo, por fazer o que fazem. Mas vão chegar nesse processo ainda, claro.
Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente levado nem ao bem, nem ao mal. É o quê? Uma escolha. Vou colocar mais um. Ó, Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, ó, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. Não há fatalidade, há liberdade. Então, por isso que o homem não está fatalmente encaminhado para o bem. Vai caminhar pelo mal muitas vezes, para chegar ao bem. Né? Pode seguir isso. Então, na verdade, a gente coloca essa reflexão, a grande viagem do Espírito é a vida. Por que a vida? Porque aqui, no viver, no conviver, no fazer a vida, é que nós vamos encontrando os caminhos necessários de todos nós, de uns e de outros. Daí estarmos, né, juntos, estarmos unidos por realidades, por necessidades, né, por liberdade, por escolha, por às vezes parcialmente alguma imposição na nossa trajetória, na nossa caminhada. Dá mais um tempo. Ó, a evolução é inevitável. Olha que interessante. Evoluir é inevitável. Não tem outro jeito. Mesmo que eu esteja estacionado agora, aqui nesse momento, não tem problema. Eu posso desencarnar agora, nesse instante, sem ter feito nenhum progresso, ou um pequeno progresso. Mas já é um processo evolutivo, eu já estou em evolução. Por menos que se faça, por pouco que se realize, por pouco que a alma empreende nessa vida enquanto evolução, ela evoluiu. Ah, mas essas criaturas que andam fazendo mal, que andam matando, roubando, destruindo, né, espoliando o próximo, estão progredindo? Estão. Elas ainda são almas bárbaras, primitivas, dos tempos idos, já conseguem viver numa civilização, porque elas não conseguiam antes. Saíram de que canto do universo para reencarnar aqui? Sabe-se Deus, é de acordo com a lei. E se estão conosco, se estamos uns com os outros, vamos colocar assim, é porque tudo faz parte de um grande processo de evoluir, que é inevitável evoluir, não tem escolha. Eu posso retardar minha marcha, eu posso optar por caminhos que são descaminhos, eu posso optar pelo mal, eu posso optar pela miséria, pela guerra, pela fome, eu posso optar pela destruição, mas eu vou ter que evoluir. Se não nas condições em que me encontro, talvez com muitas facilidades e possibilidades, talvez em adversidades, em contratempos e contrariedades, mas vou evoluir. Aí a história, os anais da espiritualidade para mostrar todas as raças que já evoluíram e passaram pelo planeta, todo o universo. O livro A Caminho da Luz é um poço de informação, né? Mostrando todas as raças, todos os processos evolutivos que nós já tivemos. E nós estamos imersos nessa onda evolutiva e estamos caminhando dentro dela. Nem sempre nos damos conta de que estamos progredindo, mas assim estamos. O existir no momento, a nossa encarnação atual, já é uma evolução. Por que nós estamos encarnados e tantos outros bilhões de espíritos não estão? Por quê? Porque é o nosso tempo, é a nossa oportunidade, é o nosso momento existencial encarnatório que nos colocou na face da Terra, nas condições em que nós nos encontramos. Daí nós temos que valorizar, acima de tudo, a presente vida, a família que temos, o trabalho que dispomos, as condições que temos, as possibilidades que a vida já nos ofereceu, tudo que a gente possa vir a fazer ainda um pelo outro, em termos de coletividade, é uma bênção, é mesmo um privilégio, diríamos, sem exagero, porque quantos outros não quereriam estar aqui? Não, o planeta não comporta tudo isso, realmente, senão estaríamos todos os 30 bilhões aqui, na Terra, fisicamente falando. Mas por que nós estamos? Não é porque só não comporta, é porque tem todo o esquema da lei, é toda a ordem, né, que Jesus deixou estabelecido, cada um conforme as obras e os merecimentos. E se nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores, não, é porque nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos bons e melhores no sentido do que já somos e do que já fomos. Daí a oportunidade presente ser mesmo uma bênção, uma graça divina em nossas vidas, porque outros tantos quereriam estar. Isso nos leva muitas vezes à reflexão de pensar, né? Por que tanta gente é ingrata na Terra, e tem tanta gente que não compreende isso, que não
não vê a realidade. Muitas vezes dentro da própria família nós temos um rebelde ou outro, né? Sempre tem um rebelde em uma casa. E a gente fala, mas meu filho, minha filha, minha mulher, meu esposo, você tem isso, tem aquilo. Não sabe valorizar, não sabe compreender. Isso nos deixa muitas vezes indignados, nos deixa, né, confusos até. Por que aquela criatura não se aproveita no bom sentido, ou não aproveita toda a realidade, o ensejo que a vida lhe dá? Porque são almas ainda difíceis. E se estão conosco, é nossa tarefa. Ninguém está, né, nesse processo por acaso. Não é que foi programado, é que nós estamos no conjunto comum das necessidades e aquela criatura conosco precisa de mais atenção, de mais cuidado, precisa de maior empenho, precisa de maior sacrifício da nossa parte e da dela também, para enxergar o mínimo possível do que precisa se fazer nesse mundo. Exatamente assim que funciona. Então, só mais um clique. Bom, nós vamos ver agora, para finalizar a nossa fala, um vídeo do Divaldo Pereira Franco, certo? Eu vou encerrar minha fala aqui, agradecendo a vocês a oportunidade, a casa, parabenizando mais uma vez a instituição, os seus trabalhadores, né? Manter uma instituição ativa por tanto tempo, o mesmo trabalho, né, érduo, de muitos braços, de muitas mãos, de muitas almas, de muito esforço, de muita dedicação, e isso é meritório por si mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Agradecer novamente a direção da casa que nos convidou para retornar aqui. Depois, eu fico à disposição para responder a pergunta do colega, não esqueci, e eu quero 5 minutinhos a mais depois do vídeo do Divaldo, para dar 2 recadinhos importantes, porque quando você falou do meu currículo, do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, eu senti uma vibração dentro do ambiente muito difícil e pesada, uma indignação de todos, e nós vamos explicar por que existe esse comitê, o que está acontecendo no mundo. Rapidamente, na minha fala, eu vou desesclarecer, tá certo? Então nós vamos ver o vídeo agora, você vai dar mais um clique. O vídeo tem aí no máximo 7, 8 minutinhos. Fala mais som. Allan Kardec, como sempre, o notável codificador do Espiritismo, interrogou as entidades veneradas em Livro dos Espíritos, na questão 775. Qual seria para a sociedade o afrouxamento dos laços familiares? E os mentores da humanidade redagiram uma recrudescência do egoísmo. A família é a célula básica da sociedade. A palavra família vem do latim famulus, escravo doméstico. Na antiguidade latina, quando começa no Lácio, o grande movimento que se expande com o Império Romano, a família era um conglomerado de indivíduos em torno de um chefe. Não era somente aquele grupo de natureza biológica, eram seus servos, os seus escravos. À medida, porém, que o conceito romano apresentou o direito para a sociedade, a família passou a ser de natureza biológica. E mais tarde, graças à presença do cristianismo na Terra, a família estará estruturada através do vínculo do casamento. É óbvio que existem famílias fora do vínculo matrimonial. Porém, mais tarde, com a Revolução Francesa e a chegada da era moderna, surgiu o casamento laico e a família passou a ter um caráter muito mais amplo. A família do pai, a família da mãe, a progênie. Então a família passou a centrar-se naquele grupo constituído pelos membros do pai e da mãe e pelos seus descendentes. Essa família doméstica, desde os idos de Platão, era considerada a célula básica da sociedade. O Espiritismo vê na família a nobre experiência de laboratório, na qual se caldeiam os sentimentos em um preâmbulo da família universal. Divaldo, existe um padrão para uma família? Existe uma família convencional? A família convencional é essa que nós herdamos das tradições lamentavelmente vitorianas, em que o pai era aquela figura temerária, a mãe era a pessoa submissa. O pai era o fornecedor de coisas para a família e a mãe era a pessoa doméstica que se encarregava do lar, que trabalhava e que cuidava da educação. Felizmente,
graças à libertação da mulher, quando ela vai encontrando o seu lugar ao sol, ela também tem o direito de demonstrar as suas aptidões culturais, artísticas, emocionais e criar o seu padrão de liberdade. Então a família, depois dos anos 60, sofreu uma grande mudança, infelizmente para pior, porque com o hipieísmo surgiu a filosofia de que o casamento é uma instituição vencida, a família é uma instituição ultrapassada. Por quê? Porque a família tradicional, patriarcal, era uma família perversa. O pai era terrível e a mãe era uma escrava. E dentro do conceito vitoriano, o erro era a pessoa proceder mal, era o povo saber. Era aquela hipocrisia, aquela arquitetura exterior hollywoodiana. Com esse problema dos anos 60, surgiu uma nova versão. Os jovens fizeram liberdade antes de ter maturidade. E nós vimos aí a grande eclosão da libertinagem. Com o surgimento do rock and roll, do mecânico e de outros, também a liberdade do uso de drogas, com o efeito das guerras lamentáveis do Sudeste Asiático, particularmente as guerras realizadas pelos Estados Unidos entre o Camboja com o Vietnã, até o dia que numa rua de São Francisco, inspirados por um grande pensador de Berkeley, da Universidade da Baía de São Francisco, Herbert Marcuse, os jovens gritaram: não há guerra, vamos fazer o amor. Somente o conceito de amor do jovem era curso sexual. E teve um estoque, 900 mil jovens, 3 dias de droga, de sexo e de rock and roll. E o grande desastre dos anos 70, em que os jovens saíram pelo mundo para fumar maconha, para buscar o herói indiano, que eles foram procurar fora e voltaram decepcionados para casa. Termina a guerra do Sudeste Asiático e os veteranos voltam, marcados pelo hábito das drogas, para matar. Eles não estavam sendo educados para matar, matavam sem saber por quê. Já nos anos 80, a família começa a estruturar-se. O casamento começa a ser considerado, porque a monogamia é o momento culminante do processo da evolução do indivíduo, especialmente quando as leis que promulgam o casamento abrem espaço ao divórcio. Seus parceiros não se entendem, por esta ou aquela razão, divorciam-se. Mas por que a promiscuidade? Por que esse jogo de prazeres e sensações, como se o sexo fosse o nosso Deus? Então a família ideal é aquela da qual os cônjuges, os parceiros se respeitam. Tem tarefas definidas, responsabilidades. Não é só a mulher que lava pratos, como se isso fosse uma individualidade. A mulher também é fornecedora de recursos. Ela assume, às vezes, o aluguel, ela às vezes assume a educação dos filhos, e por isso trabalha. Há uma dignidade muito grande nisso, mas há um respeito recíproco entre os parceiros e há um grande amor aos filhos. É nesse momento que surge a grande interrogação: até onde a mulher deve sair do lar para ganhar dinheiro e também para apresentar os seus valores? Se ela pretende ter uma parole, há de reservar um tempo para a convivência com seus filhos, porque nada substitui o amor materno. Por mais hábeis e técnicos que sejam os funcionários remunerados, eles são funcionários remunerados. O amor é esse sentimento profundo que exige convivência. Então, na família ideal, na família da visão espírita, nós vamos encontrar ambos os cônjuges com responsabilidade, que diariamente convivem, conversam, dialogam com seus filhos, que reservam um dia na semana para o estudo do Evangelho no lar, meia hora por semana, se ela aprender muito, quando então vão estudar os problemas, os conflitos, e os filhos se abrem aos pais, os pais lhes pedem desculpas por determinadas atitudes, por certos comportamentos. Então será a família espírita do futuro que neste momento vai adquirindo a sua legitimidade, porque estamos voltando para casa, para as origens do bem. Divaldo, então você nos diz que de um extremo onde havia o patriarcalismo, depois um excesso de liberalismo, então a lei de pêndulo se fazendo presente, de um ponto ao outro, e agora você através. Agora o ponto ideal. Isso, o ponto ideal. Eu me recordo de uma frase de Anatole France. É uma frase um tanto pessimista. Ele disse o seguinte, que no começo o paganismo era uma grande doutrina, mas de repente surgiu o cristianismo. E o cristianismo viu o paganismo como se fosse um canto
espirituais em sua da época e colocou tanto mercúrio cromo no cancro que a humanidade hoje sofreu o efeito da terapia, porque fez que o cancro se tornasse ulcerado. Então antes a família era muito castrada, castradora e logo liberal, pais para um lado, filhos para o outro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A progênie é uma responsabilidade que os adultos assumimos, sede com responsabilidade, para podermos desejar o equilíbrio, porque nós vamos avançar no futuro dos pés dos nossos filhos. E é necessário que se trabalhemos para dar-lhes a felicidade, graças ao conforto, à comunidade econômica, a um bom relacionamento social. Por que não pensar que nossos filhos, como seres imortais, espíritos que somos, e que nos são emprestados por Deus temporariamente? Daí muitas vezes pessoas angustiadas vendo assim: perdi meu filho. É que a entrevista é muito longa, ela tem 30 minutos. Nós só editamos a parte primeira da fala do Divaldo. Como vocês viram, é o Divaldo. Concepções são visões, né, que se apresenta. Ele fez aí, na verdade, ele resumiu 50 anos de história em 3 palavras, né? Passou pelas décadas de 60, 70, 90, mostrando as grandes mudanças que houveram no mundo. E tem uma fala interessante, né? Ele fala de que esse pêndulo familiar, nós estamos achando um modelo, uma estrutura nova. Então é bem assim mesmo. O mundo, a sociedade, a humanidade, nós é que criamos esse estado de coisas, essa realidade. Somos nós que criamos. Né? O mundo espiritual não impôs nada para a gente, vamos dizer assim, não determinou nada. Nós vamos criando esses arranjos todos e estamos com a estrutura social planetária que nós estamos. Nós é que temos que achar agora um caminho. Assim como a violência tem que se extinguir dentro dela mesma, para a gente achar os caminhos da paz. Consequentemente, haveremos de achar os caminhos de quais modelos familiares, ou qual modelo familiar é ajustado à nossa condição existencial. Em linhas gerais, era isso. O assunto é polêmico, suscita muita coisa, dá para falar muito mais coisas. Dá para emendar esse tema com reencarnação e imortalidade, e vai embora, que é outro tema, mas que é uma sequência desse, que a gente usa muitas vezes para falar nas localidades onde a gente se encontra. Mas, de qualquer forma, em linhas gerais, né, resumidamente, é o que a gente queria apresentar para vocês. E, antes de falar daquela questão do comitê, o colega lá perguntou se a filosofia seguinte não é um pré-abortivo, né? Obviamente, existem contradições na concepção, por exemplo, científica, do que é uma gravidez, né, do que é uma formação fetal, e de que momento ela se inicia. Vendo pelo prisma da luz reencarnatória, do princípio reencarnatório, se principiou uma fecundação, então já tem uma definição de alma para encarnar. Então, por esse ponto de vista, ele é um processo pré-abortivo. Impediria a fecundação do óvulo, consequentemente impediria a chegada de uma alma nova neste mundo. Por outro lado, a ciência não compreende assim, e alguns princípios religiosos também não, porque não chegou a ocorrer o processo da fecundação. E se discute até a hipótese que não poderia não ocorrer, o próprio organismo não poderia rejeitar. Então, é o que o Divaldo fala, é a questão do sexo com responsabilidade. Se não faz com responsabilidade, depois tem que cometer equívocos e enganos, e obviamente, se for um equívoco, um engano, ou eventualmente um crime, então aquele que é sem o branco vai responder por ele, sem sombra de dúvida. É da lei, é livre-arbítrio, é causa e efeito, não tem jeito, né? Bom, vamos lá, só para esclarecer e finalizar, para devolver a palavra ao César, aqui na cidade de Marília se instalou um ano atrás um comitê chamado Comitê Técnico de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Por que isso? Do qual até 2 semanas atrás eu era só um representante dele, depois me foi indicado a presidência do comitê e obviamente a gente já estava dentro do trabalho, a gente assumiu, não sozinho, mas todo um grupo, né? E o que esse comitê faz na verdade, né? Então vamos lá. Nós temos 3 grandes crimes contra a humanidade hoje. 3. Primeiro é o tráfico de armas. Ele movimenta no mundo aproximadamente por ano 35 bilhões
bilhões de dólares. Depois, o segundo grande crime contra a humanidade é o tráfico de drogas. Movimenta por ano no mundo afora aproximadamente 22 bilhões de dólares. Depois, o terceiro grande crime contra a humanidade é o tráfico de pessoas, que movimenta por ano atualmente 12 bilhões de dólares. O Brasil é o país que mais exporta mulher e criança para o mundo para fins de exploração sexual e trabalho escravo. E os estados campeões disso são Goiás e Minas. Recentemente, aqui na cidade de Marília, nós tivemos uma ocorrência de trabalho escravo na região e um possível enquadramento de tráfico de menor adolescente, jovem. É que isso não vaza para a imprensa por enquanto. Por exemplo, trabalho escravo. O Brasil importa bolivianas para trabalhar em oficinas de costura nos fundos de fábricas e de grandes lojas brasileiras. Vou dar o nome de duas, porque já está processo na Polícia Federal, ficou público, Pernambucana e CIA. Então vocês vão comprar roupa na CIA na Pernambucana, vocês estão ajudando a manter o trabalho escravo de mulheres que ganham por peça costurada 30 centavos. Peça costurada. Trabalho escravo de 15 horas por dia, num quadrado de 3x3, 15 trabalha, 15 descansa sentado, porque não pode pôr cama porque ocupa o espaço da máquina. É bem assim mesmo. O mundo movimenta 12 bilhões de dólares. Países como Espanha, Portugal, Alemanha, mais recentemente o Japão, querem as nossas mulatas e as nossas branquelas. É bem isso mesmo. Nós tivemos, há 2 domingos atrás, na Unimar, uma oficina pedagógica de formação de comitê, onde a Secretaria de Estado da Justiça veio, os técnicos para nos instruir, foram 2 dias, sábado e domingo, sexta e sábado, perdão, e no correr da oficina nós fizemos um artigo, que foi publicado no Jornal Diário de Tupã, assim, você prefere a branquela ou a morena? E lá nós pontuamos todo o processo de tráfico e de escravidão das mulheres. Você vai a um hotel de luxo em São Paulo, se instala lá, recebe um book no seu quarto e escolhe a mulher que você quer para uso e abuso e até para tráfico. Na festa do peão do boiadeiro de Barretos recentemente, houveram muitos problemas. Todos os anos existem esses problemas lá. Então, os olheiros, os chamados agenciadores do tráfico, vão lá e escolhem suas vítimas. Muito estrangeiro no Brasil, muitos ficam, nem vão embora. E eles escolhem as vítimas daqui que vão exportar para fora. É assustador o processo. Então, a Secretaria de Justiça da União resolveu, o Ministério da Justiça, resolveu criar os chamados comitês, chamado Comitê Técnico de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Marília é um deles. São 13 polos atualmente que existem. Marília responde por 52 municípios administrativamente, é muita coisa. Então nós estamos até com dificuldade de estruturar o comitê, apesar que a gente já tem uma estrutura, tem um funcionamento. Dia 20 agora nós vamos estar em São Paulo, na capital, na Secretaria de Justiça do Estado, para o primeiro encontro estadual dos comitês que já existem para esse enfrentamento. E estamos já elaborando o chamado segundo plano para o enfrentamento de tráfico de pessoas no Brasil. É um processo grave, um crime contra a humanidade muito sério, e nós estamos envolvidos nesse processo por uma questão de interesse, naturalmente. Ninguém faz nada sem interesse ou obrigado. Nós representamos o Conselho da Criança, do qual nós dirigimos no momento dentro do Conselho. Quem estava na presidência era a professora Sueli Félix, da Unesp de Tupã, mas que assumiu um cargo de Estado na Segurança de São Paulo, teve que se ausentar. E nós somos, então, aclamados e escolhidos como presidente do órgão. E estamos dando um formato novo para ele, uma cara nova, uma estrutura nova, com comissões. E o tráfico enfrenta os comitês enfrentam 3 eixos: repressão, acolhimento e orientação. São os 3 eixos que nós trabalhamos dentro dos comitês. Então era isso, quando a gente falou aí no currículo de comitês de enfrentamento ao tráfico, é isso que está acontecendo. O carnaval passado no Tupã, nós fomos ver o carnaval, depois nos motivou a escrever um artigo muito grave chamado Que Carnaval é Esse?, onde nós acreditamos pesadamente a estrutura de cultura do município e ao prefeito do município sem nenhum receio. Eu sou funcionário do Estado há quase 30 anos, eu já estou acima dessas pressões e desses medos. O que motivou a
comissão de carnaval se reunir este mês e a preparar as estratégias para evitar o consumo de álcool, bebidas e drogas dentro da avenida de Tupã de crianças e adolescentes que ocorreram esse ano. Esse é o trabalho do comitê, é de enfrentamento, já chama de enfrentamento. E, graças a Deus, no final do ano que vem, eu me aposento do serviço público. Que bênção, trabalhar 30 anos para o povo. Uma maravilha. Mas eu preciso me aposentar do serviço público. Aí eu vou ficar com mais condição de bater no público. Esses são os governantes. Isso se a gente não virar um, né? A gente está no teu caminho. Aí a gente vira janela de vidro. Mas que bom. Se for assim seja. São escolhas. Né? O destino não está reservando isso. Eu estou escolhendo isso. Tá certo? Se o destino está me reservando, ele está sendo cruel, porque eu posso mudar de rumo. César, você levou uma palavra, querido, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência de vocês. Tá certo? Pelas suas palavras, pelas suas colocações, muito instrutivas, e que nos faz pensar e refletir nos nossos destinos, nos nossos caminhos, e nos faz então analisar que cada vez mais somos responsáveis por aquilo que temos, por aquilo que nos ocorre, por aquilo que nós esperamos da nossa vida, e isso nos ajuda então a crescer. Que Deus abençoe e continue nessa trajetória, nesse trabalho todo intenso, né? E traga bons resultados. Esse é o que nós esperamos. Nós convidamos vocês para amanhã. Amanhã nós teremos conosco o Richard Simonetti, né? Com o tema Dinâmica da Caridade, né? E, sem dúvida alguma, será também um bom motivo para estarmos aqui mais uma vez. Vamos então agradecermos a Deus. Nós não teremos os passes, nós seguiremos, né? Já fomos abençoados na noite de hoje, né? Deus nosso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade, por esses momentos de estudos, de instrução e reflexão. Que essas palavras, que essas imagens possam se fazerem produtivas no nosso íntimo, na nossa intimidade, no nosso espírito. E mais uma vez rogamos em favor das nossas famílias, daqueles com os quais escolhemos viver e que esperamos cumprir com os nossos deveres, com o nosso objetivo, encontrando principalmente harmonia, paz e entendimento. E rogamos, Senhor, que abençoe as outras famílias, os outros lares, para que também possam encontrar motivação para lutarem unidos para um objetivo maior. Que Deus abençoe e que espalhe a sua paz e o seu amor.